Temos hoje um assunto bastante interessante, um assunto que talvez, se nós tivéssemos estudado em nossas escolas de uma forma mais clara, nós teríamos um entendimento muito melhor e mais claro sobre as questões do nosso dia a dia. Um dia talvez vocês ouviram falar sobre espectro eletromagnético e talvez você fale assim, puxa vida, já vem esse Ananda Prem cheio de nomenclaturas científicas. Pois bem, existe um mínimo que você precisa conhecer para que você tenha um raciocínio razoável sobre a sua experiência humana. E uma das coisas mais importantes que você precisa conhecer sobre o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético, o que é? É um espectro, é um conjunto, é uma linha que trata de todas as frequências, desde 0 Hz, ou seja, uma frequência muito pequena ou nada, até as frequências mais altas conhecidas, ok? Para que você possa entender mais claramente o que isso significa na prática, eu vou lançar, por exemplo, esta carteira de exemplo. Vamos supor que eu pegue essa carteira e faça este movimento. Você está ouvindo alguma coisa? Não. Mas se eu fizer este movimento rápido o suficiente para você ouvir, para você começar a ouvir, eu terei que fazer esta vibração, esta oscilação, no mínimo 20 vezes por segundo. Por quê? Nós começamos a ouvir em 20 Hz, ou seja, 20 oscilações por segundo. Se eu começar a agitar essa carteira mais rápido e conseguir fazer então, ao invés de 20 vezes por segundo, 1000 vezes por segundo, vocês ouvirão um apito, ok? Que é a frequência de 1000 Hz. Então, o que é 1000 Hz? É a agitação desta carteira 1000 vezes por segundo, ok? Isto é 1000 Hz e você estará ouvindo um apito. Se eu conseguir ser rápido o suficiente para agitar esta mesma carteira 20.000 vezes por segundo, será uma vibração, um som de 20.000 Hz ou 20 kHz, e somente algumas pessoas ouvem, porque 20 kHz é o limiar da nossa resposta auditiva, ok? Então, por exemplo, até 20.000 você estava ouvindo, mas de repente eu comecei a agitar 30.000. Aí você diz assim, não estou ouvindo, logo isto não existe. É o que geralmente acontece, né? A maioria da civilização do globo terrestre não estou ouvindo, isto não existe. Mas o seu cachorro estará, tá ok? 30 kHz o seu cachorro estará. Mas se eu for rápido o suficiente para agitar isto aqui a 100.000 vezes por segundo, você dirá, isto não existe, porque eu não ouço. O cachorro também dirá, isto não existe, porque eu também não ouço. Mas como é que chama aquele animal que fica de pendurado nas árvores? O morcego dirá, sim, isso existe, porque eu ouço. Porque o morcego vai ouvir até 240.000 Hz. 240 kHz, ok? Então, para você já vai dizer, não, isso não existe. Para o cachorro também isso não existe, mas para o morcego isso existe. Então, a grande questão da existência das coisas não é a existência das coisas, é a minha incapacidade de percebê-las. Entenderam? Essa que é a questão. Então, a primeira questão, não limite a sua experiência humana ou o raciocínio da existência a partir da sua capacidade de percepção, pois, se ela for muito curta, os raciocínios que você vai desenvolver também serão muito curtos. Ok? Essa é a primeira dica. Bom, esta faixa audível de 20 Hz a 20 kHz dentro do campo auditivo do ser humano é uma faixa muito estreita. Hoje tenho que tomar água porque minha garganta está ruim. É uma faixa muito estreita. Mas conforme nós vamos subindo esta frequência, nós já entraremos em algum momento em uma frequência que outro órgão da nossa percepção começará a sentir, que são os nossos olhos, ok? Os nossos olhos, eles começam a ver a frequência vermelha e terminam na frequência violeta. Mas embaixo de vermelho, então, não existe nada? Sim, existe infravermelho.
E na faixa acima de ultravioleta também não existe nada? Sim, existe ultravioleta. Alguns insetos e alguns animais vêm abaixo de infravermelho e vêm um pouco acima de ultravioleta. Então, muitas vezes, algum objeto que está irradiando ultravioleta, para você, aquilo não existe. Mas não é que aquilo não existe. Você não vê. Um inseto estará vendo, um cachorro estará vendo e instrumentos de medição estarão medindo. Ok? É assim que funciona o espectro eletromagnético. Se o espectro eletromagnético fosse desse tamanho aqui, o tamanho da tela do celular, aquilo que nós percebemos dentro da faixa audível seria um filetinho muito minúsculo. E aquilo que nós percebemos dentro da faixa visível seria outro filetinho muito minúsculo também. E todo o resto, existe um universo inteiro de coisas que os seus 5 sentidos físicos não estão treinados para ver. Por isso que em algumas civilizações antigas se diz da existência do terceiro olho, que não tem nada a ver com o olho na testa, tá ok? E sim com a nossa glândula pineal, que seria uma glândula capaz de ver, perceber ou enxergar as frequências que estão fora do limite do nosso campo auditivo e fora do limite do nosso campo visual. Entenderam como é que a coisa funciona? Então não é que as coisas não existem, as coisas existem. Você olha para o arco-íris, existem só 7 cores? Não! Você enxerga 7 cores porque a divisão espectroscópica do seu campo de percepção é setenária. Tá ok? Se fosse uma divisão espectral de 12 níveis, você enxergaria 12 cores. Mas estas outras cores existem abaixo de infravermelho e de ultravioleta. Mas você só enxerga estas 7 cores por uma interpretação de seu cérebro, porque as outras frequências continuam existindo. Entendeu como é que as coisas funcionam? Então esta é a primeira quebra de paradigma que você precisa colocar dentro do seu campo de percepção. Não é que as coisas não existem, eu não estou equipado para percebê-las. Mas existem pessoas que estão. E existem alguns animais que percebem sons que nós não ouvimos, animais que ouvem sons que nós não percebemos. Ok? O golfinho consegue ouvir e interpretar sons até 240 kHz e nós paramos em 20 kHz. Ok? Alguns animais conseguem enxergar muito além do ultravioleta e nós paramos na cor violeta. E nestas outras coisas, nesses outros mundos, outras coisas existem. Vocês estão percebendo onde que eu estou querendo chegar com tudo isso? Sim, se você não percebeu, logo você vai perceber. Tenham um pouco mais de paciência. Pois bem, então eu quero mostrar para vocês alguns gráficos do espectro eletromagnético. Eu não vou editar esse vídeo, eu poderia fazer no computador uma série de outras coisinhas aqui, mas eu não tenho tempo para isso. Então, eu não vou editar e vou mostrar aqui mesmo para vocês. Então, por exemplo, eu tenho aqui o desenho do campo do espectro eletromagnético e dentro nisso aqui nós temos as cores visíveis, ok? Então, eu vou riscar aqui para vocês verem onde estão as cores visíveis. Okay. Então, as cores visíveis estão somente nesta linha, somente nesta linha. O que eu tenho para cá e o que eu tenho para cá, um mundo de coisas. E nós vemos somente uma coisa só. Nós vemos uma faixa muito estreita do espectro eletromagnético e achamos que conhecemos tudo. Isso significa arrogância primária. Tá, ok? A arrogância primária. É saber que você percebe uma porção muito pequena da realidade vibracional dentro do próprio espectro eletromagnético e já se acha conhecedor de tudo. Tá, ok? Vamos lá então. Então abaixo, por exemplo, desta linha visível nós temos infravermelho, como nós falamos. Nós temos acima o ultravioleta, as micro-ondas estão nesse ponto aqui e, curiosamente, neste campo de micro-ondas, nós temos uma coisa muito curiosa. Vou chegar mais perto de vocês. Aqui perto de micro-ondas você tem duas coisas. Primeiro, você tem na sua casa uma coisa chamada forno de micro-ondas, ok?
Esse seu forno de micro-ondas opera na frequência de 2,45 GHz. Ok? Eu vou até escrever aqui. 2,45 GHz. 2,45 GHz. Está aqui, ó. 2,45 GHz. Você sabe qual é a frequência do seu 4G, do seu celular? Não sabe? 2,45 GHz. Coincidência? Não. Ou seja, aquela radiação dentro do seu forno de micro-ondas consegue até assar um frango. Agora, a do seu celular não consegue assar o seu cérebro, né? Puxa vida, que coisa, né? Entendeu que coisa? Entendeu que coisa? No seu cérebro não tem sensores de calor. A natureza não colocou termômetros dentro do seu cérebro. Colocou na sua pele, mas dentro do seu cérebro não. No micro-ondas, um alimento cozinha de dentro para fora, ok? Então, se um celular estiver na sua cabeça, o seu cérebro vai ser cozido de dentro para fora, correto? Ou mudou? A lei da física é quando convém, ok? A lei da física age de acordo com a sua conveniência. Não, a lei da física é uma só, ok? Esta frequência do seu celular vai hiperaquecer o seu cérebro de dentro para fora. Só que no seu cérebro não tem sensor de temperatura, porque a natureza, Deus, quem criou isso aqui, nunca imaginou que o homem fizesse um dia uma coisa como essa. Então ele vai ter sensor de calor na condição epidérmica. Dentro do cérebro não tem. Então vamos lá. Então este aqui mostra o espectro eletromagnético, o tamanho das coisas, ok? Então, por exemplo, quanto mais baixa a frequência, maior a onda. Por que chama micro-ondas? Porque são ondinhas muito pequenininhas, ok? É como se você pegasse, por exemplo, muitas pedras e começasse a jogar dentro na superfície de um lago. Formam-se muitas ondas, ok? Assim são as micro-ondas. Existem frequências maiores do que as micro-ondas, claro. Mas nós vamos então ver mais aqui um gráfico. Então, aquilo que você vê, que é o espectro visível, ele é uma fatia muito pequena do espectro eletromagnético, mas muito pequena. Ou seja, se você tiver a seguinte crença, eu preciso ver para crer, você está perdido. Entendeu? Porque os seus olhos só conseguem perceber uma parcela, uma fatia muito pequena da realidade. Logo, se você for que nem São Tomé, que precisa ver para crer, você terá uma experiência humana extremamente limitada, porque você está querendo dizer assim, só isso que eu vejo, só isso que existe, o resto, por eu não ver, não existe. Entenderam? Então vamos lá. Então esse espectro eletromagnético, ele é muito bem entendido. Mais uma vez aqui, o espectro visível, ele é extremamente curto. Aqui ele coloca cell phone cancer rays em uma mesma frequência de micro-ondas, ok? Micro-ondas, que são as ondas que estão relacionadas com a frequência do seu celular, 2,45 GHz, que é a mesma frequência do forno de micro-ondas. Algumas pessoas falam, mas forno de micro-ondas faz mal? Se você quiser comprovar, você faz assim, você planta 3 feijõezinhos de um lado, num daqueles copinhos de plástico de café, 3 feijõezinhos de outro lado, né? E todos os dias você rega as águas desses feijões. Um com água da torneira, ou água mineral, e outro você vai regar com uma água que previamente você ferveu no forno de micro-ondas. Então aí você vai me dizer se existe diferença no crescimento destes feijões. Claro que você, para fazer qualquer tipo de análise criteriosa mais técnica, você precisa ter um grupo de controle. Então 3 feijões com água da torneira, 3 feijões com a mesma água que foi fervida no forno de micro-ondas. E depois, daqui a um mês, você vai me dizer se realmente este micro-ondas tem algum efeito danoso sobre os seres vivos. Você vai me dizer, não eu, tá ok? Porque na ciência, nada mais é importante do que a demonstração prática, isso chama-se empirismo. Então aqui nós temos, por exemplo, uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que a comparação das ondas, as ondas, por exemplo, as ondas de rádio, elas são do tamanho de baleias, golfinhos, tartarugas. Quanto maior vai sendo a frequência, mais a onda vai ficando curtinha,
de modo que, por exemplo, uma frequência de luz visível, por exemplo, ela estará do tamanho de um vírus. E uma frequência maior ainda, por exemplo, dentro do raio-x, do tamanho de um filamento de DNA. Ok? Esse outro gráfico mostra isso. Então nós vamos percebendo que as dimensões do mundo, as dimensões da existência, elas são extremamente amplas. O mundo na qual você está, ele é extremamente grande, mais grande mesmo. E aqui nós entramos então com o 5G, tá ok? Aqui, por exemplo, neste gráfico, você já tem os aparelhos de celular, 2G, 3G e 4G, a frequência de 4G que eu havia dito, 2.45, eles arredondaram para 2.5 GHz, que é a mesma frequência do roteador que você tem na sua casa. Se você tem um roteador de Wi-Fi, o seu roteador de Wi-Fi trabalha na mesma frequência do forno de micro-ondas que está ali dentro do seu forninho cozinhando o seu franguinho, as suas batatinhas, o seu bacalhauzinho. Tá ok? Saiba disso. Saiba disso. Você só precisa saber disso. Então, é isso que está acontecendo. Estas radiações, elas são chamadas de radiações não ionizantes, tá ok? E as radiações ionizantes são aquelas que conseguem tirar elétrons das camadas, da camada de valência, geralmente da última camada, e transforma esse átomo em um íon positivo ou um íon negativo. Então, são radiações ionizantes, porque transformam o átomo estável em um íon, tá ok? Estas são mais perigosas e conseguem fazer isso porque elas têm um nível de energia muito maior. Tá ok? Ai, Ananda Prem, hoje tá chato demais. Para onde é que vai começar tudo isso aqui? Vai começar o seguinte, porque na medicina existiram muitos médicos que utilizaram-se destas frequências para matar vírus, bactérias e todos os elementos patógenos. O primeiro médico que criou isso foi um russo, chamado George Slakovsky. Estou falando do começo do século XX. George Slakovsky está aqui, que criou uma máquina chamada Multiple Wave Oscillator. Multiple Wave Oscillator. Na época, os hospitais usavam essas máquinas. Eu estou falando aqui em 1920, por aí. E era a máquina que era utilizada para a cura de câncer. Com um detalhe, sem nenhum efeito colateral. Já que as frequências mais altas, elas são do mesmo tamanho do que as células, elas interagem com as células, tá ok? E nesta época foram feitos muitos ensaios dessas máquinas. Eu não vou mostrar aqui fotos de pessoas com câncer, eu sei, porque são fotos que não vão agradar a maior parte do público, mas está cheio na internet. Basta vocês digitarem no Google George Slakovsky, né? Ou a sigla MWO, que é Multiple Wave Oscillator, e você vai ver a quantidade de matéria médica que existe nessa época. Curiosamente, quando os hospitais receberam as máquinas de Slakovsky e perceberam que o custo disso era muito barato e que curava mesmo, todas as máquinas foram recolhidas e George Slakovsky, biólogo russo radicado na França, foi preso por ter feito uma máquina que realmente curava. Só que não dava lucro, porque era extremamente barata. Alguns anos depois, esse aqui é o livro de George Slakovsky, The Secret of Life, é um livro de biologia. Se você é um leigo, não compre, tá ok? Porque é um livro de biologia bem complexo, escrito por e ele tem um prefácio de uma das mentes mais brilhantes que a Terra já concebeu, que é o professor Dan Sorval. Não tem nem o que falar. Agora, eu duvido, se algum médico que está um estudante do 4º ano de medicina da faculdade, do 8º semestre, já ouviu falar de George Slakovsky. Eu duvido, tá ok? Não é interessante para o sistema. Aliás, é muito perigoso que você saiba sobre ele. Alguns anos depois, aqui nós estamos falando já de 1930, 1940, um outro médico chamado Raymond Rife, que eu tenho aqui em algum lugar, Raymond Rife, saía nas manchetes dos jornais que Raymond Rife alega
que a sua invenção consegue destruir germes através de raios eletromagnéticos. Curiosamente, o laboratório de Raymond Rife, após ele participar de uma convenção científica com as maiores autoridades da época, junto com os políticos da maior envergadura, teve o seu laboratório completamente destruído, juntamente com um microscópio extremamente poderoso que ele havia criado. Por que será? Destruíram porque era o quê? Eram membros do PCC que entraram lá e achavam que ele ia ter ouro? Então, nessa época, Rife, Raymond Rife, já utilizava essas técnicas de radiações para a cura, especialmente de patologias como o câncer, porque o câncer tem uma relação direta com a perda da memória celular. O que é o câncer? É um grupo de células que perderam a função dentro do tecido. Então, tinha uma célula trabalhando feliz ali. De repente, ela teve um questionamento existencial. Quem sou eu? Para onde vou? Para que eu sirvo? Ela, não sabendo o seu papel dentro de um tecido, ela começa a ter um crescimento anárquico. Isto se chama tumor. Segundo Georges Lakhovsky, o que cria a memória de uma célula é uma frequência produzida dentro do núcleo da célula em seu DNA. A máquina que ele havia criado, Multiple Wave Oscillator, seria uma máquina através do qual a célula lembraria a sua frequência e, portanto, a sua função dentro daquele tecido, eliminando assim o crescimento daquele tumor. Raríssimos são os médicos corajosos que têm condição de trabalhar com isso, que têm coragem de trabalhar com isso. Aqui no Brasil, que eu conheço, é só o... Não sei se posso falar o nome dele, então eu não vou falar. Não pedi permissão, mas aqui no São Paulo só tem um grande médico que trabalha nesse tipo de pesquisa. Então assim funciona. Então o que acontece é o seguinte. Aí você pode perguntar assim, e os espíritos, onde estão? Os espíritos estão um pouco abaixo do infravermelho e um pouco acima do ultravioleta. Tá ok? É por isso que animal vê. Muitas vezes animais começam a fazer sinalizações que você vai ver não tem nada. Dentro da nossa percepção óptica, nós percebemos comprimentos de ondas diferentes de acordo com a nossa visão direta e periférica. E é por isso que nós enxergamos vultos nas laterais e nós não enxergamos vultos na linha central. Porque nas laterais, ou seja, na nossa visão periférica, nós temos um espectro de captação de frequência muito maior do que na nossa zona central. E o cérebro simplesmente faz a montagem destas imagens. Então, meus queridos, nós vivemos em um universo vibratório muito amplo, muito grande. E este universo vibratório muito amplo, muito grande, ele só pode ser experienciado de uma forma mais expressiva quando você desenvolve aquilo que nós chamamos de percepção extrasensorial, ok? Então, nós, só através de um desenvolvimento paranormal, porque o ser humano, ordinariamente, ele só enxerga as frequências visíveis de vermelho a violeta e auditivamente de 20 Hz a 20 kHz. Isso é o normal. Agora, o ser paranormal, ele percebe frequências que estão além destes limites estabelecidos pelas nossas condições ópticas e auditivas e consegue perceber coisas que as outras pessoas não percebem. Então, voltando mais uma vez, não é que as outras coisas não existem, é você que não as vê, ok? Então, para um golfinho, nós somos muito limitados. Ouvimos até 20 kHz, ok? Para alguns insetos, nós somos criaturas extremamente limitadas, pois enxergamos no máximo até violeta. Mas para outras diversas espécies, o mundo tem conotações completamente diferentes. Para aquelas pessoas que desenvolveram uma metapercepção, ou seja, uma percepção de realidades paralelas, quando ela olha para alguém normal, e o que é alguém normal? É alguém que se encaixou dentro de uma norma. E esta norma é ouvir de 20 Hz a 20 kHz e ver de vermelho a violeta. Quem se encaixou nessa norma é visto por uma pessoa metanormal como um ser que optou por uma limitação muito grande. Okay? A nossa glândula pineal, no centro do nosso cérebro, é capaz de receber impressões em uma gama muito maior de frequências
E nós, através de um treinamento adequado, conseguimos perceber outra dimensão da realidade de uma forma muito mais estendida. E é por isso que muitas civilizações primitivas que primavam por esse padrão de desenvolvimento, elas tinham muita proximidade e familiaridade com certos animais porque percebiam que eles entendiam a linguagem destas pessoas meta-desenvolvidas. Então, a coisa primária que deveria acontecer dentro do nosso campo educacional é mostrar para a criança isto. A nossa limitação de percepção frente à expressão das dimensões do mundo e a possibilidade que nós temos de aumentar a nossa percepção de realidade, permitindo uma dimensão da vida, uma percepção muito mais ampla. Infelizmente, todos os campos educacionais, científicos, sempre trataram de censurar todos esses conhecimentos. Mais uma vez, se você é um estudante de medicina, eu aposto com você que você nunca ouviu falar em Raymond Rife, porque não é interessante para o sistema. Que você nunca ouviu falar em George Slakowski, que também não é nada interessante para o sistema. Né? Que você nunca ouviu falar num indivíduo chamado Albert Abrams, porque não é nada interessante para o sistema. Né? O sistema só aceita, o sistema só patrocina, o sistema só legitima aquilo que é conveniente. E o que é conveniente para o sistema? Aquilo que dá lucro. Ou seja, qualquer tipo de técnica, qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de qualquer coisa que leve você a uma libertação da engrenagem do sistema, esta coisa não vai ser patrocinada e, tenha certeza, vai ser boicotada ao máximo. Porém, o processo de individuação, como o próprio nome diz, é individual. Ou seja, o processo de tornar-se você mesmo e um ser consciente é uma opção sua. Então, a partir do momento que o conhecimento chegou até você, você tem a opção. Permaneço na escuridão ou abro os meus olhos para as dimensões da vida? Esta decisão só poderá ser única e exclusivamente sua. E como dizia Einstein, uma mente que se abre, que se expande, não tem como voltar ao tamanho normal. Talvez seja este o seu grande medo. Espero que você transcenda este medo, espero que você transcenda este limite e espero que você, em breve, tenha uma percepção muito mais ampla da vida, da experiência humana e possa desfrutar dessa experiência de uma forma mais plena. Este é o meu desejo. Se você gosta dos meus vídeos, dê um like. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. E se você tiver dúvidas ou quiser fazer comentário, todos eles são muito bem-vindos neste vídeo. Até o nosso próximo encontro.